Olá pessoal, tudo certo? Então tá, hoje a gente vai começar então com uma aulinha de sexto ano sobre a estrutura da Terra, tá? Pra gente dar uma reforçada aí no conteúdo que foi passado para vocês agora, tá? Então nós vamos começar pelo que é a estrutura da Terra. A Terra, o planeta Terra, ele tem uma estrutura, ou seja, ele é composto por camadas, tá? Como que foram feitas essas camadas, como que elas surgiram, como que o planeta se formou, da maneira, do modo que a gente conhece ele hoje. Há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás, o planeta Terra ele era totalmente diferente do que ele é hoje, ele nem chegava a ser um planeta. O planeta Terra era uma massa incandescente, ou seja, o planeta Terra era como se fosse uma bola de fogo. Tá? De onde que surgiu essa massa incandescente? Uma nuvem no espaço sideral, girando, ela acabou tendo uma rotação muito rápida e ela acabou explodindo. Essa explosão liberou uma quantidade gigantesca de partículas dentro do universo ali, naquele local, e o maior fragmento dessa explosão dessa nuvem deu origem ao Sol. As demais partículas deram origem aos planetas, tá? Que a gente tem dentro da Via Láctea. Uma dessas partículas acabou se tornando o planeta Terra. Então, inicialmente, como eu acabei de falar, o planeta Terra era uma massa incandescente, uma massa em fogo, né, pegando fogo, e com o passar dos anos, essa massa, essa bola de fogo, essa massa incandescente, ela começou a se resfriar por conta da temperatura ali no espaço sideral. Essa massa começa a se resfriar, então vamos pensar assim, ó, num carvão, tá? O carvão ele esquenta, ele vira uma brasa, né? Vamos lembrar lá do churrasco, né? Ele vai virar uma brasa e quando o churrasco acaba e o carvão começa a se apagar, ele começa a se resfriar. Então ele começa a pretear por fora, a escurecer, a ficar cinza, a ficar com aquele aspecto do carvão ali das cinzas, né? Da sobra do churrasco, certo? O planeta Terra, com ele ocorreu mais ou menos a mesma coisa, tá? A parte superficial, a superfície dessa massa, ela começa a se resfriar. E esse resfriamento vai formar uma camada rochosa que envolve essa massa. E essa camada rochosa a gente vai conhecer como crosta terrestre ou também como litosfera. Quando ocorre esse resfriamento, essa camada rochosa ela não é uniforme, né? Ela vai ter ondulações, ela vai ter buracos, vai ficar uma superfície toda esburacada, toda irregular. Como ocorre sempre no resfriamento, vamos lembrar de novo do carvão, quando ele está se resfriando, né, quando o carvão está apagando, o que vai acontecer com o carvão? Ele vai liberar uma fumaça. Da mesma maneira, o planeta Terra, ao se resfriar, ele vai liberando essa fumaça, esses gases, e esses gases eles vão se acumulando ao redor dessa massa, formando o que a gente conhece hoje por atmosfera. Essa atmosfera, com essa quantidade gigantesca de gases que vai sendo liberada ali, ela vai ficando uma atmosfera carregada, vai se condensar e vai retornar para essa superfície em forma de chuvas. E essas chuvas elas vão dar origem à camada que a gente conhece como hidrosfera, ou seja, as águas do planeta, tá? Rios, mares, lagos e oceanos. Ok? Isso vai acontecer, esse movimento de resfriamento, ele vai acontecer por volta de 500 milhões de anos atrás. E de lá para cá, o planeta Terra vem se resfriando, tá? E esse resfriamento ele vai resultar em camadas internas do planeta Terra, tá? O planeta Terra hoje ele possui 3
camadas principais, tá? Essa que eu acabei de falar, que é a crosta terrestre ou a superfície, que é a camada em que os seres humanos e outros seres vivos habitam no planeta. A gente vai ter uma segunda camada, que é o manto, e esse manto, ele é pastoso, tá? Ele é pastoso e esse material pastoso que está ali nessa camada intermediária do planeta Terra se chama magma, beleza? Vamos ir anotando isso daí, né? Vamos ir lembrando disso daí. Eu tenho a minha colinha aqui também, ó, pra gente não esquecer, tá? Porque senão a prof também se perde, né? Então, vamos lá. A gente vai ter o manto, que eu acabei de falar, que é essa camada pastosa, que ela é formada de rochas derretidas, porque ali no manto, que é a segunda camada, que ela fica mais ou menos assim abaixo da crosta, uns 70 quilômetros, ali a temperatura vai atingir até uns 2.000 graus. Ali é quente pra caramba, tá? E o que vai ocorrer ali, né? Qual é a dinâmica entre a crosta e o manto, tá? A crosta terrestre, ela vai ser dividida em duas partes, tá? A crosta oceânica e a crosta continental. O que são essas duas coisas, tá? É muito simples e o próprio nome já diz. A crosta oceânica é a camada rochosa que se formou a partir desse resfriamento e que está abaixo dos mares e oceanos. Então, lá no fundo do mar, a gente vai ter uma camada rochosa, né? O fundo do oceano é composto por uma camada rochosa. Essa camada rochosa que tem lá é chamada de crosta oceânica. Já a camada rochosa, que é aparente, que está acima do nível do mar, que não está lá submersa, não está embaixo d'água, é a crosta continental, ou seja, os continentes onde a gente vive, tá? Bom, o manto, como eu já falei, que ele é pastoso e tal, e tem o magma ali, que é essas rochas derretidas que estão ali, né? E atingem uma temperatura de até 2.000 graus, vai estar em movimento. Esse magma, ele está ali se movimentando, tá? Ele está ali efervescente. E ele vai, em algum momento, ele vai sair para a superfície terrestre, tá? A gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouquinho, quando a gente falar dos vulcões, tá? Bom, ainda a gente tem uma terceira camada. A gente falou da crosta, que pode ser dividida em crosta oceânica e crosta continental. A gente tem a segunda camada, que é o manto, e o manto ele é formado de magma que são rochas derretidas, tá? E a gente vai ter uma terceira camada, que é o núcleo terrestre. O núcleo terrestre, ele tá de distância da crosta terrestre mais de 6.000 quilômetros. Vou dizer para vocês exatamente quantos quilômetros tem. 6.370 quilômetros do ponto mais alto da superfície terrestre, tá? Essa é a profundidade. Se você quisesse perfurar o chão para ir até o núcleo, você não ia conseguir porque você ia morrer. Por que você ia morrer? Porque lá é muito quente. Se na camada intermediária, que é o manto, a temperatura média atinge 2.000 graus, imagina lá no núcleo, que vai, quanto mais para o centro do planeta você for, mais quente será. Não tem como chegar lá, tá? Mas, digamos que você quisesse perfurar o chão para chegar até o núcleo, em linha reta, você teria que perfurar 6.370 quilômetros. Bom, o núcleo, ele também tem uma subdivisão. Ele é dividido em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno, lá, a camada mais profunda do planeta, que está bem ao centro, ela é uma camada de rochas sólidas, tá? Rochas compostas basicamente de ferro. E a gente vai ter o núcleo externo, que está envolvendo esse núcleo duro, né, e rochoso e sólido, que ele é totalmente líquido, formado de níquel e ferro.
Ali no núcleo, especialmente nessa parte líquida, a temperatura pode chegar a 6.000 graus. Bastante, né? Vamos lá, então, continuando. Aí, voltando para a crosta terrestre, a gente vai ter o quê? Quando esse planeta ele começa a resfriar e formar essa casca, essa crosta, né, sólida, dura, rochosa, e a gente vai ter a parte de dentro líquida e muito quente, em constante movimentação, essa camada rochosa, essa casca que forma o planeta, ela não vai aguentar, né? E ela vai começar a se partir. Essas rochas, elas vão se partir, elas vão se quebrar e elas vão ficar postas em cima desse manto no que a gente conhece como placas tectônicas. Vão ser grandes, enormes placas rochosas. Os continentes estão em cima dessas placas, que são chamadas de placas tectônicas. Por que isso é tão importante, tá? Porque essas placas, né, essa camada da crosta terrestre que está com rachaduras e formou essas placas, ela se fragmentou ao longo dos anos, essas placas elas vão se movimentando. E à medida que essas placas se movimentam, elas vão transformando a crosta terrestre, elas vão modificando o desenho da crosta terrestre, né? Alterando o relevo da superfície terrestre. Tá? O que é relevo? Né? O relevo é tudo aquilo que faz parte da superfície terrestre, onde ocorrem ondulações, elevações, depressões, né? Então é todo esse desenho que a superfície terrestre tem. E esse desenho ele não é estático, ele não é fixo, ele vai se modificando, tá? Então as placas tectônicas, na medida em que elas vão se movimentando, elas vão transformando a superfície terrestre, tá? Como é que elas vão se movimentando, tá? A gente tem 3 tipos de movimentos tectônicos, tá? As placas, elas fazem 3 tipos de movimento. O movimento que é chamado convergente, que é o movimento em que as placas vão de encontro uma com a outra. Então elas se batem, elas se fecham, né? E quando elas se batem, elas vão enrugar as rochas, né? Elas vão se bater e elas vão enrugar as rochas, tá? Então elas vão criar elevações, fazendo com que esse relevo cresça ali, dobre, enrugue e forme montanhas, cordilheiras, tá? A gente vai ter um segundo movimento, que é o movimento divergente. O movimento divergente é um movimento que afasta as placas tectônicas, né? Vai uma para cada lado, tá? E aí, quando vai uma para cada lado, o que vai acontecer na superfície, né? Vai se abrir uma fenda na rocha. A rocha vai se partir, vai se rachar, e é aí que a gente vê a formação de grandes rachaduras no solo, de cânions, né? De escarpas. O que é uma escarpa? Quando a gente está andando lá de carro, lá na serra, vocês já viram, não sei se ao vivo ou em foto, por exemplo, Itaimbezinho, né? Que é aqueles cânions que tem ali em Cambará. Então, o que acontece, né? Vai ter lá um morro gigantesco e, de repente, pum, um precipício, né? Essa rachadura que acontece, né, na rocha, essa quebra, é uma fenda. E essa fenda, ela é provocada pela movimentação das placas. Acontece de hoje para amanhã, muito difícil. Esses movimentos são lentos, são devagar, e essas rachaduras elas vão ocorrendo ao longo de milhares de anos. Tá? Então a gente já tem 2 movimentos aí. O movimento divergente, que é o de afastamento, e o movimento convergente, que é o de encontro das placas. E a gente tem ainda um terceiro movimento, que é o chamado movimento transformante, onde as placas elas se raspam lateralmente, tá? Elas raspam uma na outra. Quando elas estão se movimentando ali, elas raspam, tá? Elas não batem e nem se afastam, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer uma vibração ali, né? Essa vibração pode causar um terremoto. Essa vibração pode causar uma rachadura, uma fenda, sim, tá? Então, esses movimentos que vão acontecendo lá dentro
no manto, entre o manto, né, sobre o manto terrestre e sob a crosta terrestre, né, onde ficam as placas, vão transformando a superfície terrestre, certo? Eu trouxe aqui uma bolachinha para mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Uma bolachinha recheada, tá? O que acontece aqui? É bem legal para mostrar. Então, assim, se a gente vai ver aqui, a gente vai ter o manto, ou o núcleo também, né? A gente vai ter o núcleo, que é a bolachinha de baixo. A gente vai ter o manto com o magma, que é aquela camada líquida, que é o recheado, tá? E a gente vai ter a crosta terrestre, que é essa bolachinha partida. Quando acontece o movimento divergente, a gente tem um afastamento das placas, tá? Ó. Quando a gente tem um movimento convergente, a gente vê que as placas se batem, ó, se bateram, tá? Às vezes uma levanta um pouco, vai por cima da outra. Pode até acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? E quando a gente tem o transformante, que é onde elas deslizam, a gente vai ter, ó, uma para um lado e a outra para o outro. Tá vendo? Olha. Então, aí elas vão se batendo lateralmente. Eu espero que você tenha entendido, né? Vou deixar esse vídeo salvo no meu canal, vou postar na plataforma para vocês, para tirarem qualquer dúvida. É muito importante que vocês entendam bem esse conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau.